Amém? Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 48. Livro do profeta Isaías, capítulo 48. Ouvi isto, casa de Jacó, que vos chamais pelo nome de Israel, e saíste das águas de Judá, que jurais pelo nome do Senhor, e fazeis menção de Deus de Israel, mas não em verdade, nem em justiça. E até da santa cidade tomam o nome e se firmam sobre o Deus de Israel, o Senhor dos exércitos. Esse é o seu nome. As primeiras coisas, desde a antiguidade, as anunciei. Sim, pronunciou-as a minha boca. E eu as fiz ouvir, apressadamente as fiz e passaram. Porque eu sabia que eras duro, e a tua cerviz um nervo de ferro, e a tua testa de bronze. Por isso te anunciei desde então, e fiz ouvir antes que acontecesse, para que não dissesses: o meu ídolo fez essas coisas, ou a minha imagem de escultura, ou a minha imagem de fundição as mandou. Já os tenho ouvido, olha bem para tudo isto. Porventura não o anunciareis? Desde agora te faço ouvir coisas novas e ocultas que nunca conhecestes. Agora são criadas e não desde então, e antes desse dia não as ouviste, para que não digas: eis que eu já sabia. Amém? Diga: o Senhor quer fazer coisas novas. Quantos creem nisso? Diga: e não foi o meu braço, e não foi imagem de escultura, não foi imagem de fundição. Eu preciso saber que quem vai agir é Deus, não é um amuleto, é Deus. Você crê? Podeis tomar assento. Deus sempre tem algo novo, porém, a ansiedade e o medo, eles tomam conta de nós. Está chegando o final de ano, entramos no último mês do ano, e algumas pessoas podem até pensar: eu não conquistei muitas coisas este ano. E é verdade. Nós não conquistamos tudo o que projetamos, o que sonhamos, mas devemos saber que tudo aquilo que o Senhor quis nos entregar, Ele entregou. Diga: tudo que eu recebi, eu dou graças a Deus, eu agradeço a Deus. Esses são os dias que o inimigo trabalha muito furioso sobre a vida das pessoas. Ele traz ao coração da pessoa uma decepção, dizendo para ela que ela não conquistou, que ela não conquistou os seus projetos, os seus sonhos. E muitas pessoas chegam até pensar no pior nesses dias. Mas nós devemos entender que Deus, Ele tem nos preparado para que nós venhamos a conquistar muitas coisas. No versículo 10 ele diz assim: eis que te purifiquei, mas não como a prata, provei-te na fornalha da aflição. Por amor de mim o farei, porque como seria profanado o meu nome, e a minha glória não darei a outro. Diga: Deus não divide a sua glória com ninguém. Imagina se você tivesse conquistado tudo o que você sonhou, se você tivesse conseguido tudo aquilo que você
projetou. Dentro do seu coração, você se tornaria vaidoso. Ah, mas tudo que eu projeto, eu sou o camarada, tudo dá certo para mim. Não, tem coisas que ainda não estão preparadas, ou nós não fomos ainda provados para conquistar. Tem coisas que Deus ainda não liberou para nós. Mas, tudo aquilo que Ele me deu, eu agradeço. Diga, tudo aquilo que Deus me deu este ano, eu agradeço. Então, muitas vezes, quando nós vamos entrar no novo ano, está se aproximando o novo ano, o medo toma conta do nosso coração. O medo começa a nos trazer uma ansiedade. O que nós vamos enfrentar, como vai ser. E nós começamos a ouvir e ver aquilo que está sendo anunciado. Quantas pessoas já estão desesperadas porque o noticiário diz que será um ano muito difícil, será um ano que vai haver muito desemprego, a inflação volta a subir. E quantas pessoas, elas começam a ver um ano de derrota. Antes de chegar o ano, antes de entrar dentro do ano, há uma ansiedade, há um medo, já há uma frustração. O nosso olho deve estar fixo naquilo que não é visível ao olho humano. Digo, meu olhar, ele deve estar fixo naquilo que não é visível. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então, há algumas coisas que Paulo nos ensina a guardar. São 3 coisas: o amor, a fé e a esperança. Diga, eu não posso perder a esperança. O amor e a fé. Abra a tua Bíblia no segundo livro de Reis, capítulo 6. Versículo 15. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade, com cavalos e carros. Então o moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Digo, moço, o discípulo do profeta, ele levantou muito cedo. E ele, ao levantar cedo, ele vê que a cidade está toda cercada. Há exércitos, há cavalos, há carros, há muitos homens cercando a cidade. E ele volta a procurar o profeta. E ele diz: ai, meu senhor. Esse ai é de pavor. Quando você vê alguma coisa que fora do seu controle. Quando você começa a olhar alguma coisa que você diz: como eu vou resolver isso? Há muitas pessoas que estão olhando já para o ano que está para entrar e já está vendo só problemas. E ela então, dentro do seu coração, já está com medo, temerosa. E quantas vezes ela se pega fazendo esta oração: ai, meu Senhor, como eu vou resolver isso? Ai, meu Senhor, que será de nós? Se tudo isso que estão falando acontecer, o que nós faremos? E veja que esse moço, ele era um moço trabalhador. Ele acorda cedo. Ele levantou cedo. As semanas passadas eu preguei sobre, em vão, acordar cedo, edificar, comer o pão de dor, se o Senhor não estiver no controle das coisas. Então a primeira coisa que nós devemos fazer é saber
se Deus está conosco. Esse moço, ele andava com o profeta. Sabe, tem muita gente que vem à igreja, muitos anos, e vê milagres acontecer, e vê Deus operar, mas quando chega no momento oportuno dele exercitar a sua fé, ele se derrete, porque ele olha pelos olhos humanos. Diga, sempre que eu olhar com o olhar humano, a minha alma se derrete. Pastor Marcos ainda estava dando um testemunho de cura, e ali eu estava pensando, esse moço, ele tinha visto muitos milagres. Eliseu tinha realizado muitos milagres antes desse acontecimento. Ele cura uma pessoa de lepra. Esse moço estava lá do lado. Ele viu o profeta curando um homem leproso. Um outro dia, os homens estavam trabalhando e o machado cai no lago. O profeta vai lá e dá ordem para o machado flutuar. Quantos ficariam crentes de ver um machado flutuar? Uma peça de ferro pesada cair num lago, aí ele fazer levantar. Quantos ficariam crentes? Quantos acreditariam no poder de Deus depois de ver um milagre desse? Quantos acreditariam no poder de Deus depois de ver uma pessoa que estava leprosa ficar completamente curada? Quantos de nós já vimos milagres, já vimos tantas coisas, já vimos Deus operar, mas quando chega um momento difícil, e nós olhamos com os olhos humanos, a nossa alma se derrete, ela fica com medo, nós ficamos temerosos, e ele chega para o profeta e diz, a cidade está cercada, cavalos, carros, e ele disse, ai meu Senhor, o que faremos? E o que o profeta responde? E ele disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Diga, não temas. Diante de qualquer situação adversa, a primeira palavra que eu devo ministrar na minha alma é essa: não temas, Deus está comigo. Quantos creem nessa palavra? Diga, Deus está comigo. Deus é o meu guarda. Deus é a minha proteção. Não é os milagres que nós vemos acontecer que faz a gente mudar. Não é os milagres, porque milagres têm acontecido. Mas a sua alma precisa ser ministrada. Você precisa ter uma confiança em Deus, independente de como se mostra a situação. Independente de como ela vem se mostrando. Às vezes nós ouvimos que Deus operou, que Deus curou, que Deus transformou, mas não guardamos isso em nosso coração. Ah, isso é porque o irmão tinha fé. Ah, isso é porque Deus quis operar. Mas a palavra do Senhor diz que Ele só opera quando há fé. Diga, sem fé é impossível agradar a Deus. Então o profeta, ele diz para o moço, não temas, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Mas o moço olhava e não via isso. O que o moço via? Um exército inimigo. Havia soldados inimigos, havia cavalos, havia carros, havia comandantes, mas tudo do inimigo. Então o profeta orou, e orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. Diga, é necessário abrir os olhos espirituais. Há um olhar diferente do olhar comum.
E é esse tipo de olhar que nós temos que desenvolver. Olhar além da situação. Olhar além daquilo que está se apresentando. Olhar sempre além das coisas naturais. O profeta se fez necessário fazer uma oração. Senhor, abra os olhos espirituais. Muitas vezes nós estamos com o nosso olhar espiritual fechado. Nós somos muito materialistas e olhamos pelo natural. E pelo natural nós vamos nos amedrontar. Pelo natural nós vamos nos intimidar. É por isso que nós devemos declarar: a minha fé tem razão. Porque há momentos que parece que a nossa fé pensa coisas loucas. Parece que a nossa fé, ela pensa coisas que não podem acontecer. Mas dentro de você, há uma fé dizendo: tudo é possível ao que crê. E você deve falar: a minha fé tem razão. Pode acontecer. Pode mudar. Pode transformar. E foi exatamente isso que Eliseu, ele chama o moço e diz: não, você está enganado. Os que estão a nosso favor é um número muito maior. Essa guerra nós já vencemos. Diga: esta guerra nós já vencemos. Porque aquele que está conosco é muito mais forte, é muito mais poderoso. Ele quer trazer coisas novas, Ele quer nos abençoar, Ele quer abrir os nossos olhos. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que vejas. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos, carros de fogo, em redor de Eliseu. Então, uma oração pode abrir os nossos olhos. Você não precisa de um milagre. Você precisa que o seu olhar da fé se abra. Porque Deus está pronto a operar. Deus está pronto a te salvar, a te libertar. Deus está pronto a te prosperar. Mas como nós olhamos com os olhos naturais, nós não cremos. E não crendo, o milagre não opera. A bênção não vem. O poder não nos atinge. Então é necessário que as escamas dos olhos espirituais caiam por terra, para que nós possamos tomar posse. Quantos querem tomar posse? Diga: nós vamos vencer. Abra a tua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 4. Versículo 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Veja que passagem interessante esta.
Jesus, ele diz: passemos para outra margem. Vamos buscar algo novo. Vamos sair daqui onde nós estamos e vamos para outra margem. Vamos buscar algo novo. Diga 2015. É algo novo. Nós vamos entrar. Porque tem algo novo. Quantos creem que 2015 será um ano de muita bênção? Amém. É algo novo. Agora, quantos creem que o diabo vai permitir que você entre no novo? O diabo não quer permitir. E ele começa a trabalhar o teu medo agora. Ele não pode tocar em você. Mas ele começa a mandar ventos, tempestade, problemas. Aí você olha e fala assim: nós vamos perecer. Nós vamos perecer. Sempre que você toma uma decisão para conquistar coisas novas, o inimigo se levanta. Quantas pessoas têm voltado atrás por isso? Quantas pessoas querem voltar para trás? Por causa que decidiram conquistar coisas novas. Quando Deus liberta o povo lá do Egito, e o povo vem pelo deserto, qual era a promessa? Atravessar o deserto e entrar na terra prometida. Mas no meio do deserto, tudo começa, parece que dar errado. Falta água, falta comida. Parece que Moisés estava meio perdido. E o povo atrás começou a falar: vamos voltar. É melhor morrer lá no Egito. Quantas vezes você está caminhando para o novo, e porque o inimigo começa a lançar problemas, e ao invés de você enfrentar o problema, você tira a mão, você recua. A palavra diz que Moisés, ele caminhava como vendo o invisível. Diga, vendo o invisível. O resto do povo estava vendo? Não, só Moisés. Por isso que Moisés, ele não desistia. E ele falava para o povo: vamos continuar, nós vamos alcançar. Diga, eu preciso ver o invisível. Ainda que os meus olhos naturais não estejam vendo, a minha fé tem razão. Se o Senhor colocou no seu coração que você vai conquistar, se o Senhor tem dado promessas, eu vou te dar coisas novas, não volte atrás. Olhe para o invisível. E os discípulos estavam no barco, e o barco começou a encher de água. E chega um momento que você começa a tirar água para fora. São os problemas. Parece que tem mais problema do que você consegue solucionar. Às vezes a nossa vida está desse jeito. Você começa a resolver um problema, aparece outro. E eles chegaram, homens treinados para o mar. Eles dizem um para o outro: nós vamos morrer. Acorda Jesus. Talvez, acorda Jesus para ele não morrer dormindo, né? Acorda Jesus. E Jesus, ao acordar, e ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. Quantos aqui são discípulos de Jesus? O que a palavra de Deus nos diz que ele nos deu? Diga, poder e autoridade. Diga, eu tenho poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Então tudo aquilo que tem se levantado contra a sua casa, contra a sua vida, você tem poder para mandar se calar. Você crê nessa palavra? O diabo ele tem falado demais para você. Você vai morrer, você não vai conquistar, você não vai dar certo.
com autoridade e poder você manda ele se calar. Diga, com autoridade e poder, eu mando ele se calar. Jesus, ao ver aquela situação, ele se dirige ao mar e se dirige ao vento e diz: te aquieta, te aquieta. O mar se aquietou e o vento se aquietou. Diga, a minha fé, ela tem que proporcionar uma indignação. As pessoas que estão à nossa volta, eles têm que se sentir indignados, eles têm que se sentir, fazer um questionamento. Como que as coisas vinham vindo contra você e deram certo? O Senhor te chamou para você ser testemunha dele. Quantos foram chamados para ser testemunha? Sabe qual é o grande problema da igreja? Achar que nunca vai ter problemas. Aí as pessoas ficam sem fé, porque surgiu um problema, surgiu uma necessidade. Mas a Bíblia nunca disse isso, que você não tem problema, que você não vai passar por problema. A Bíblia não diz. A Bíblia diz assim: no mundo tereis aflição, mas tendes fé. O mundo vai gerar problemas. Às vezes nós achamos que o mundo vai mudar. O mundo não vai mudar. Às vezes nós achamos que tudo em nossa volta vai ficar em paz. Não vai ficar em paz. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Mas aqueles que estão em Cristo são mais do que vencedores. Você crê nessa palavra? Eliseu, ele fez 2 orações nesse texto. Uma, para abrir os olhos do moço. Diga, Senhor, abra os meus olhos. Põe a mão nos teus olhos. Fala, Senhor, abra os meus olhos, para que eu veja, com o olhar da fé. Abra os meus olhos. Tira toda a escama. Eu quero ter um olhar espiritual. Amém? Agora Eliseu faz a segunda oração. Essas 2 orações você tem que fazer todo dia. Primeiro, para Deus abrir os teus olhos da fé. Se você enxergar a situação com os olhos espirituais, você não vai ter medo. Porque você sabe que Deus é poderoso, que Deus está com você, que Ele quer te abençoar, que você é mais do que vencedor, que tudo você pode naquele que te fortalece. Quando você abre os teus olhos da fé, quem é que você vê ao teu redor? Os anjos que o Senhor enviou. A Bíblia diz assim: eu dou ordem aos meus anjos a teu respeito. Amém? Diga, ao meu redor estão os anjos para me guardar, para me livrar. Aí Eliseu faz uma segunda oração. Não é que o monte, não é que o país não estava cercado, estava cercado. O moço tinha razão. Havia um grande exército, só que ele não conseguiu ver o exército de Deus. Às vezes nós falamos assim, São Paulo é violento, Suzano está se tornando uma cidade violenta, o Badra é um bairro muito violento, é verdade. Mas nós precisamos abrir os olhos da fé e ver que Deus tem nos guardado. Diga, até aqui, o Senhor tem me guardado. Você crê nessa palavra? Não é que não tenha violência, não é que não tenha o mal. Quando Eliseu ouve o moço, ele viu também o exército inimigo. Só que o olhar de Eliseu era diferente do olhar do moço. O moço só viu o inimigo, mas Eliseu viu a proteção de Deus. Diga, eu preciso ver
a proteção de Deus, o agir de Deus. Aí ele faz a segunda oração, que todos nós precisamos fazer. Senhor, cega esse exército maligno, para que eles não me vejam. Foi 2 orações que Eliseu fez. Primeiro, para abrir os olhos espirituais e ver que Deus estava com eles. E a segunda oração, para que o inimigo não os enxergasse. Aí você anda em paz. Amém? Faça essa oração comigo. Senhor, que o inimigo não me veja, que ele não consiga encontrar a minha casa, tocar nos meus. Você crê nessa palavra? Diga: praga nenhuma chegará na minha casa, porque o Senhor, Ele dá ordem ao meu respeito. Você crê? A nossa fé deve gerar um questionamento. As pessoas dizem assim: nessa rua aqui, todo mundo já foi assaltado. Aí o crente que não tem fé diz assim: eu estou com medo. Não. Quando você ouvir, todo mundo já foi assaltado, você fala assim: obrigado, Senhor, o Senhor tem me guardado. Até aqui o Senhor me ajudou. Não declare medo. Não declare que você será o próximo. Não declare que você corre risco. Não. Diga: o Senhor é a minha força. Às vezes dentro de uma empresa, uma pessoa perde o emprego, aí todo mundo já começa a falar: oh, ixi, chegou o facão. Muita gente vai embora. E até o crente, ele tem que falar: o Senhor vai me preservar. O Senhor vai me guardar. O Senhor vai me dar o melhor. Quantos creem? Diga: 2015 é um ano de muitas bênçãos. Quantos creem nisso? Diga: mas 2014 não terminou ainda. Deus vai me abençoar. Você crê? Se coloque em pé. Põe a mão nos teus olhos. O Espírito Santo de Deus, ele começa a abrir os teus olhos. Abrir os teus olhos para a possibilidade. Tudo aquilo que o inimigo veio ministrando que era impossível, o Senhor está mostrando que é possível ao que crer. Senhor, abra os olhos. Abra os olhos da fé aqui, Senhor. Senhor, abra os olhos da fé aqui esta noite. Senhor, aquilo que o inimigo mostrou que era impossível, aquilo que o inimigo vinha mostrando que era uma derrota, Senhor, começa a mostrar as possibilidades agora. Abra os olhos para que eles vejam, Pai, que o Senhor vai derramar grandes bênçãos ainda este mês. Ainda este mês. O Senhor vai derramar coisas grandes. O Senhor vai mudar essa situação. Todo embaraço, todo medo, toda afronta de Satanás, sai. Sai. Todo mar revolto, todo vento contrário, eu te ordeno, te aquieta agora. Toda palavra contrária que foi ministrada, que você não conseguiria, que você não ia ter, que você não ia receber, que era impossível, cai por terra nesta noite. O Senhor muda essa situação agora. O Senhor abre as possibilidades. O Senhor abre as possibilidades na sua vida hoje. Tudo é possível. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível. Diga para o inferno ouvir: a minha fé tem razão. É possível. Eu creio
e eu recebo. Você crê? Então, em silêncio agora. Pensa em tudo aquilo que o inimigo falou que você não ia conquistar. Aquilo que ele ministrou para você desistir. Ele ministrou e disse: não, isso daí não vai acontecer. Isso é impossível. Ouça a voz do Espírito. Tudo é possível ao que crê. Eu vou te dar coisas novas. Coisas que você nunca ouviu. Mas saiba e testemunhe porque eu vou te dar. Não diga que foi o teu braço que conquistou. Não diga que foi o ídolo que conquistou. Não diga que foi o amuleto que te deu. Não. Eu, o Senhor, preparo e te entrego coisas novas. Você recebe? Diga: minha fé tinha razão. Eu vim aqui esta noite porque a minha fé tem razão. Ainda este ano eu tomo posse e vou conquistar e vou testemunhar, porque foi Deus quem me deu. Você crê?